sou Ieda Martins e a partir de hoje estarei na apresentação do podcast Pode Me Contar. Os nossos episódios serão exibidos todas as quintas-feiras a partir das 22 horas no nosso canal TV Me Conta. E no Instagram vocês vão acompanhar tudinho os bastidores no @meconta_com_Ieda_Martins. Consagre ao Senhor tudo que fizer, que os seus planos serão bem-sucedidos. Sejam bem-vindos ao Pode Me Contar. Seja bem-vinda, Dácia, ao nosso programa. Quero agradecer a tua participação, a tua colaboração nesse espaço que muito tem a contribuir com a nossa população. Partilhando aqui com vocês, nós tivemos um encontro em dezembro do ano passado e tentando aí uma agenda com a Dácia para trazer aqui no nosso podcast, nesse dia tão especial que é a nossa estreia, o primeiro episódio. Seja bem-vinda. Obrigada, como a Ieda falou, a gente na verdade teve um primeiro contato há bastante meses atrás, só que é naquele período de final de ano ali que a gente tem mais sobrecargas, dos convites que são feitos para a entidade, que acaba dando nome para essa representante que é a professora Dácia, que é o Coletivo Núcleo da Cidade de Codó. Então, a gente finalizou essas agendas de consciência negra em janeiro desse ano. Era o que eu tinha te adiantado, há uma sobrecarga de convites, há um direcionamento da temática para certos períodos do ano. Então, a gente tem um ciclo assim, se sobrecarrega, respondendo os convites ali até dezembro, no máximo janeiro. Dá um tempo, dá uma descansada, coincide com Carnaval e Semana Santa, e depois a gente volta para a nossa agenda, acompanhando o que a gente faz com os parceiros, tanto aqui quanto de fora. Você é filha de Codó, né? Isso, eu respondo, na verdade, essa pergunta praticamente todos os dias. Sim, eu sou codoense, nascida e criada na cidade. Como é, Dácia, viver numa cidade que ela tem tanta representatividade e muitos tabus, Quando a gente vai pra fora, pergunta, você é de Codó? É da macumba, é do terreiro, É da cidade do Bita. Tem essas críticas, essa posição. Como você avalia de ter esse preceito ainda existente nos dias atuais? Eu vou trazer para a tua audiência uma comunicação que a gente fez, inclusive, ano passado. Ano passado a gente foi convidado pela primeira vez para estar junto dos povos tradicionais do Maranhão, a convite de um parceiro improvável para a gente, que é a Igreja Católica, através da Comissão Pastoral da Terra e também o Movimento das Quebradeiras de Coco, Fomos a Pirapemas, participar desse movimento, de se fortalecer, se irmanar, mas também de fazer troca de experiências de resistência, da Teia dos Povos do Maranhão. E a gente teve um momentinho lá, teve uns 15 minutos para comunicar o que a gente faz na cidade, com os parceiros que a gente tem na região, histórico de luta das nossas lideranças, E aí, para responder assim, de modo direto sobre Codó, Codó é um fetiche. E os trabalhos que eu apresentei para a universidade já apontavam isso, mas eu não era nem madura como pessoa, nem madura como pesquisadora para afirmar, Mas hoje, já passado quase 20 anos, essa semana mesmo eu estava falando com alguns amigos que eu fiz nesse processo de migrar, de sair de Codó e ir para São Luís estudar, que faz essa data redonda, dos 20 anos que eu fui fazer a graduação, graduei, pós-graduei, tive experiência de trabalho em São Luís, fora de São Luís, voltei e estou aqui há 8 anos, Codó ainda é entendida por esse fetiche, Existe uma idealização da cidade interna, existe uma idealização da cidade externa, e que vão passar, por essas questões de o que é representatividade negra, afro-brasileira ou não branca da cidade. Mas, lamentavelmente, o fetiche ele não colabora para que a gente faça os enfrentamentos das problemáticas que existem, Então, para quem é uma pessoa codoense, sobretudo não negra não quilombola, não macumbeira, eu até compreendo, do porquê que se causa essa inquietação, de ouvir isso quase como uma acusação. Só que pra gente, pegando esses espaços de minoria aí que eu destaquei, só que pra gente isso, na verdade, é até entristecedor. Sim. Porque a gente representa a cidade e a gente nunca é respeitado quando se pensa política pública para essa cidade, atuo como educadora na educação formal, a gente usa serviço público de saúde, na minha família, mais velhos, mais novos. A gente está dentro da cidade fazendo essa coisa de agitação cultural, fazedor de cultura, Hoje em dia é muito mais de bastidor do que na frente. Quando o coletivo começou, a gente precisou ir para frente, inventar palhaço, inventar contador de história. Só que você tem uma demanda, Hoje em dia eu prefiro muito bastidores, Então eu prefiro, tá influenciando a produção dos meninos do rap, tá
trocando ideia com o pessoal da batalha, ou fazendo a ponte entre a escola, que é a educação formal, e os nossos fazedores de cultura, e os nossos mestres do saber ancestral, assim. Então a cidade ela ainda se pensa muito a parte dessa coisa de fetiche, né? E o fetiche é complicado, né? Porque se pega essa produção chamada marxista ou marxiana para trabalhar o fetiche, ele é utilizado para o bem e para o mal, né? Sobretudo para essa coisa de incentivar consumo, né? Então a gente passou nessa última década e meia por um processo de popularização de estética negra, cabelo negro, um monte de coisa, né? Tipo, e a gente está vendo a rebordosa disso e está vendo ao mesmo tempo isso também não reverberar enquanto construção de uma consciência social, uma consciência racial, né? Então, como os nossos problemas são muito urgentes, né? As soluções que eu penso que elas possam aparecer, elas não são tão simples, né? Elas não são tão dadas, né? Então, passa por um monte de coisa. Eu acho que, né, isso que você coloca, assim, tipo, a gente tem que escutar quando está fora, que se é um codoense dentro de uma idealização do que é o codoense, é incômodo. Mas, ao mesmo tempo, é incômodo pra gente também, né? Que é o fetiche, que é a idealização. De que, de fato, o que é o preconceito, o que é o racismo estrutural? O que você diria pra gente nesse sentido? Então, assim, eu sei que o racismo estrutural ficou na boca do povo depois que o professor Silvio Almeida, né? Atualmente ele é ministro dos Direitos Humanos do governo federal. E aí ele é um cara que ele tem formação tripla, assim, em áreas que em outras pessoas dariam a ele muito destaque, né? Ele é filósofo, ele é advogado e ele é economista. E todas as três áreas a nível de doutor, né? Ele é doutor em todas as três áreas, tá? E aí nas últimas pesquisas que ele realizou, né, nesse processo de ir morar nos Estados Unidos, depois voltar para o Brasil, fazer a construção dessa frente ampla que elege o governo federal atual e depois ser efetivado o ministro de Estado, a gente teve outra figura da filosofia brasileira, né, que é a Djamila Ribeiro, conhecida nacionalmente, né, tá sempre, né, em canais de TV, né, tem diálogo com, né, empresas de fomento cultural, né, mas também faz o corre dela em escola, né, editora de livro e tal e tudo. E aí o livro do Silvio Almeida sai, se eu não me engano, em parceria com a Djamila na coleção Feminismos Plurais ou alguma coisa pós isso e tal. E aí fica todo mundo adjetivando racismo, né? E eu tenho muita dificuldade com, assim, como é que eu retorno para casa para poder construir a iniciativa que acaba me fazendo ser esse negro de destaque, né? Ou esse negro fora da caixinha, ou esse negro que não está ali dentro das expectativas negativas que se tem sobre ele, né? Eu tive a oportunidade de fazer escolarização formal, ir para a universidade, e é uma parada muito solitária, né? Eu caio na Universidade Federal do Maranhão dentro da discussão da política pública das cotas, e aí abandonei um posicionamento que era de ser contrária, né, a uma política que complementa um 13 de maio, até falava isso em sala esses dias para os alunos. Quando a gente pensa ser contrário a qualquer ação de Estado que efetive um processo de emancipação do povo negro, a gente está sendo contrário ao 13 de maio. Porque o 13 de maio só assinou a lei e acabou. A lei não tem nada, você pode pesquisar ela. A imagem dela, né, o documento histórico, lá escrito com aquela letra super bonita do período, ela não tem nada. É só abram-se as senzalas, acabou. Tchau, gente, legal, foi um prazer estar com vocês. E a gente não pensa um processo de inserção dessa comunidade dentro da parada, né, dentro do que seria a sociedade brasileira. E não faz isso por quê? Não faz isso porque tem o modelo norte-americano, né, o modelo de independência norte-americana, Constituição norte-americana, nome do país, né, governo, né, democrático republicano, né, a tentativa de federalismo como acontece lá que as constituições estaduais algumas se dão permitir, sobretudo a questão da pena de morte, a quarta emenda lá da escravidão dos aprisionados e tal, né, que são pautas que por direitos humanos são muito caras, né, tipo, ser século XIX no final das contas, né, ser escravocrata ainda. Então, racismo é só racismo, a volta toda é para dizer só isso, assim. Essa experiência social, histórica, humana, ela é desprezível, ela nunca deveria ter nem acontecido. O coletivo tinha um educador dentro dele que toda a palestra dele começava assim: a gente estava falando de uma parada que nem deveria ter acontecido. Lamentavelmente estamos aqui 400 anos depois, mas ela nem deveria ter acontecido, mesmo que as sociedades europeias também tenham tido as suas experiências de escravidão lá na Antiguidade Clássica. Nem o Holocausto se compara com esse negócio. E quando a gente levanta essa fala sempre tem o incômodo, né? Porque criou-se até por conta do século XX, utilizando o audiovisual, o cinema, né, como peça para poder propagandear uma parada ideológica que faz uma naturalização do negócio, assim.
Recentemente a gente tem um governo federal sendo considerado polêmico a nível de país, porque falou coisas que só são percepções históricas cronológicas. Nenhum anacronismo ali foi cometido, né? Quando o presidente da República, né, problematiza, uma nação que nasce do genocídio do seu povo, com a argumentação de uma autodeterminação dos povos, como assim diz a ONU a partir de 45, está usando do expediente do extermínio de uma população para poder fazer uma guerra que é baseada em economia, né? A guerra do século XX e XXI é a guerra total, como defende o Hobsbawm, né? A economia é guerra, guerra é economia, os seres humanos são insumo de guerra, acabou. Não tem mais para onde correr. Então, racismo é só racismo. Mas, por categoria de análise, e daí partir da experiência pessoal de ter ido ao ensino superior, mas a categoria de análise, ela precisa de categorias de análise subjacentes, né? São aquelas palavras-chave de trabalho acadêmico. E como palavras-chave vão aparecer estrutural, recreativo, não sei o quê, papapá, ppp. Daí, quando os homens problematizam feminicídio, né, terminologia, é só um assassinato. Aí a gente diz mulher, porque era mulher, porque vocês acham que mulher não vale nada porque é mulher. Então, o feminicídio nasce dessa concepção. Daí a galera adjetivar racismo estrutural, recreativo, não sei mais o quê. E eu concordo com o conceito, apesar de que não uso ele quase nunca, racismo estrutural. Defendemos também, inclusive em sala de aula, a partir do contraditório de fazer educação, a partir da Lei 10.639, como estudo de caso, né, como indivíduo que nadou muito no seco, sozinho, para estar até aqui, né, para chegar até aqui. Eu não caio como professora direto na educação pública, eu tive experiência na educação privada. E é muito louco a diferença, muito louco, mesmo quando não se é a escola de altíssimo padrão, é muito louco como tem diferença, né. E aí a gente pôde amadurecer algumas experimentações de sala de aula, que fazem o trabalho que a gente faz em sala de aula hoje ser, né, ter lá quem elogie, quem problematize, o aluno que sofre no processo. Mas eu acho que as pessoas não acharem que eu tô só sendo mais um para constar, já é muito significativo, né, de que a gente está honrando o compromisso de ser griot, né, que essa é a minha profissão verdadeira, assim, eu sou contador de história, né, profissão herdada dos meus ancestrais. Só não sou griot de fato porque eu não levo a sério cantar, né, que os griots, né, da África lá central, né, do noroeste da África, eles cantam com uma guitarra, né, uma cítara, a cora, que é uma das minhas próximas tatuagens. Ela tem um sistema de corda super complexo, né, é uma cabaça, caixa acústica, os arames, né, e se dedilha como uma harpa, né, ela é uma harpa, uma guitarra, depende se você está falando para os árabes ou para os gregos, né, e aí eles contam histórias cantando histórias, né, e aí foi essa profissão que eu herdei dos meus colegas, né, dos meus antepassados, dos meus ancestrais, inclusive de Codó também, né. Seu Delano José, minha mãe de santo, né, tia Zeni, né, meu pai, todo mundo contador de história, assim, da primeira linhagem, né. Memórias muito boas, né, tipo, de falar de maneira vívida, assim, de coisas, descrever textura, cheiro, de onde é que tá vindo o raio do sol, né, ouvir lenda, parlenda, cantar quando faltava energia. É uma experiência que a gente não vai poder dar para os mais novos, né, assim. Então tá tentando fazer isso a partir da sala de aula, que é um espaço que a gente tem um respaldo político, né, a coisa da legalidade, né, e tem a liberdade, né, a partir da ciência da educação de pensar, experimentação, sala de aula é experimentação. Então, assim, é estrutural por quê, né? Porque pensar se é para pessoa negra ou se é para pessoa branca, né, é o que as pessoas fazem antes de tomar qualquer ação, assim. Se vão tomar essa iniciativa para isso, para aquilo. Então, estrutura porque dá base, né? Porque sustenta. Porque sem isso não se consegue estruturar a linha de pensamento para decidir as paradas, né? Então, assim, serviço público, né? De saúde, de assistência social, de educação, de segurança pública. Tudo isso é recortado considerando que a gente é não humano, né? Ou que a gente é menos humano. A historiografia do começo da República chama isso de cidadão de segunda categoria, né? Que é onde se assenta o direito do cidadão de primeira categoria. E de tatuagem, fiquei curiosa. Você tem quantas tatuagens? Vai fazer mais uma? Eu vou fechar meu braço. Já era para ter fechado, né? Fechar o braço esquerdo. E aí o compromisso era fechar o braço esquerdo para depois, né, tatuar outras regiões. Então vamos lá. A Vila do Congo foi a primeira, maio de 18. O tribal com os adinkras é de agosto de 18.
Aí eu passei quase 4 anos sem fazer nada. Ah, não, tem a primeira, que é de outubro de 17, novembro de 17. Aí eu mexi nela no passado, né? Dei uma reformada nela, que é uma frase. Fiz o colar do Pantera Negra e tá com um mês, eu acho, que eu fiz os leões. E a outra já tem data marcada? Já era pra ter feito, né? Mas o meu tatuador, ele é complicado, ele é que nem eu. Ele é que nem eu, a gente dá doida assim, ai, vamos tatuar, vamos, aí a gente vai. E os brincos, adereço, gostei. Tem toda uma história aí por trás, Pois né? é. Na verdade, assim, nem tudo a gente sabe a referência de fato, né? Sim. E esse é um sentimento que eu trago muito da adolescência. Quando eu retorno para Codó, eu deixei um círculo de amigos muito importantes, assim, em São Luís, que me ajudaram a chegar onde a gente chegou como educador, né? O acúmulo de conhecimento e tudo mais. E aí a gente brincava muito nesse círculo de amizade, né? Todos nós nos chamamos de irmãos, entre esses irmãos pan-africanistas, de que a gente estava um pouco cansado, né, de referenciar a nossa ancestralidade a uma África tambor, também pensando nessa coisa de idealização e de fetiche, né. Então, de lá para cá, inclusive dentro dessa expressão pan-africanismo, né, foi que a gente foi tendo consciência de localizar geograficamente. A localização geográfica vem com as condições naturais, as condições naturais vão dizer pra gente qual é o sistema de civilização daquela região. E o conteúdo do livro didático também foi melhorando bastante, né? Então a gente consegue falar com o 6º ano, que é o primeiro ano do ensino médio, né? O conteúdo é espelhado. A gente fala com o primeiro ano da pré-história em si, primeiras civilizações, né? O Búzio, ele está atrelado, sobretudo, à questão dos reinos ali de Congo e Angola, né? Em algumas regiões ele era inclusive a moeda de troca, né? A moeda o objeto a que se referenciava valor, né? Chama Nizimbo. É uma ostrinha, né, que tem na região. Acredito eu que ele não tenha de fato no Brasil, que ele é uma coisa importada, até onde eu sei, assim. Ele foi trazido, né, comercializado e tudo mais, né. E aí a gente usa nesse sentido, né, de proteção, de cortar olhos e mal olhados e tudo mais. Né, por acreditar que a coisa da energia também não pode ser desprezada, né. Existem divinos, existem sagrados, né, mas a gente está interagindo, né, humanos com humanos. E nem sempre humanos com humanos estão numa sintonia tão bacana. Então, para evitar, né, de estar se sobrecarregando com coisas que não são suas. Sim. Porque, tipo, imagina rancor, né? Rancor é uma coisa que só te adoece, né? Se você for alimentar rancor de qualquer pessoa, se é uma inimizade ou um conflito aberto, beleza. Você ainda tem a oportunidade de ir lá e ter momentos de vomitar o seu rancor. Mas se são essas situações do dia a dia, você estava falando de mulheres mais cedo, né? Sim. Em que mulheres são incentivadas a essa coisa de competição, ambiente de trabalho. E ainda mais quando a gente negra, assim, só pode ter um exemplar, tipo, só pode ter uma mulher negra no espaço. E aí fica a galera disputando pra ser a negra da casa, né? Que é a expressão que o pessoal usa pra pensar essa coisa do negro que entende que o seu papel é ser o totem de alguém, assim. Chama de negro mágico no cinema, né? Vai dar a vida no final do filme pelo protagonista que nunca aparece com a gente, né? E a gente reconhece isso no dia a dia, né? Como as pessoas se relacionam, o Big Brother tá rolando aí, eu vi algumas polêmicas sobre o rapaz que já escolheram para ser campeão e a outra moça que é transista que esperavam dela uma outra postura, por ela ser inclusive uma das mulheres retintas da casa e tal. Então, assim, mas aí a gente consegue saber, né? De onde vem uma linguagem X, de onde vem um padrão de desenho Y, nem sempre com tanta precisão, porque eu vou até compartilhar contigo, assim. Esse ano minha vida profissional tá um grande rebuliço, eu precisei mudar de escola na rede municipal por algumas questões de carga horária, né? Então, eu tô trabalhando numa escola que eu já trabalhei antes e numa outra, que é próximo de casa, né? Mas que eu também não tinha muita referência de como é que era lá. Eu passei quase 10 anos na mesma escola. E aí me senti motivada, né, a dar uma renovada em algumas estratégias. Peguei uma palestra que eu dou para professor e transformei numa linguagem para jovens, que é a partir da cena inicial do Pantera Negra, né, que eu tô chamando para os meninos de modo Killmonger, que ele é o anti-herói do filme, o primo do Pantera Negra, que vai questionar o trono, porque diferente desse homem negro que teve todas as oportunidades, príncipe de um reino, o Killmonger viveu a realidade norte-americana de um jovem em Atlanta, um dos berços da cultura hip-hop, né, que o hip-hop precisa ser retirado dessa coisa de nicho de mercado, né, de mainstream, e trazido, né, para a ideia de um saber ancestral, né, uma cultura que tem várias manifestações culturais dentro, né, várias linguagens e tal. E aí o Killmonger viveu, né, Atlanta, final dos anos 80, começo dos 90,
essa coisa de entra em orfanato, é muito velho para ser adotado, depois vai para o sistema de, né, reformatório porque tinha agressividade, né, que não sabia colocar para fora, a mãe estava presa, o pai foi exterminado pelo tio, e aí entrou no exército, tinha pensamento lógico muito bom, começou a trabalhar com estratégia e tal, e aí virou um mercenário, né, e aí tem todo esse ciclo de acontecimentos porque ele está se preparando para voltar para Wakanda para contestar o trono. Né? E aí tem um episódio de ser contra o primo, e eles são meio que espelho um do outro. Tem várias cenas que eles ficam assim, ó. Eu adoro o jogo de câmera desse filme, assim, eles ficam de cara um pro outro, assim. Aí a câmera dá 360, aí a câmera vem perto, menino, muito louco, muito massa, muito massa. Aí passei o Killmonger pros meninos, né, esse modo Killmonger, né. E aí chega no momento que o Killmonger tá dialogando com a moça no museu, com essa especialista, mulher branca da universidade, os artefatos estão distribuídos conforme a lógica que o homem branco deu aos artefatos africanos, né, máscaras, né, instrumentos de trabalho, ferramentas e tal. Umas vidraças lá transparentes, muito bonitas, aquela coisa assim, meio minimalista, né, que a galera usa em museu às vezes. Mas, chega lá num determinado momento ele não, pô. Essa daí é a narrativa que vocês criaram pra gente, nós não somos a história colonial da Inglaterra, nós somos um povo autodeterminado, me dá meu artefato que eu levo que tá tudo bom. E aí o Ocidente pega e fala, né, através da boca da mulher, não senhor, esses artefatos não estão à venda. Aí Killmonger cinicamente responde, tu acha como é que teus antepassados trouxeram esses bagulho pra cá? Eles ganharam? Eles compraram? Ou eles roubaram? Como eles sempre fazem. Né? E a gente apresentou essa perspectiva de história pros meninos, né, para trabalhar a Idade Antiga, né, que é o conteúdo específico das máscaras do museu, para trabalhar a própria Idade Média, né, quando a Europa está passando por um processo de esquecer a cultura clássica romana através da germanização das culturas dos povos da Europa Central, o continente africano está passando por desenvolvimento de pelo menos 3 grandes reinos, e na verdade são bem mais, que o Brasil usa os 3 reinos da rota que vieram povoar o Brasil, só que ainda tem a região do Songhai, tem a região do Alto Mali, né, que hoje em dia seria Marrocos e tal, né, Tunísia lá em cima, tem no Kalahari, né, no deserto da África do Sul também tem povos que ainda estão vivendo como os bosquimanos, né? Que é daquele filme Os Deuses Devem Estar Loucos, que é antigão, que tem a garrafa de Coca-Cola, que acelera, né? Quando ela está presente, acelera, o filme é rodado acelerado. Quando ela não está presente, é o tempo da natureza do povo nativo, né? Que eles cultuam o sol e a lua. Estão lá até hoje, vivem lá até hoje, né? Caçando, migrando, né? Sobrevivendo à mosca de tsetse, que é aquela que mata cavalo, que a febre dela é loucona. Pois é, então aí, Idade Moderna, pô, colonização lá, colonização aqui. Os caras estão defendendo iluminismo, estão defendendo o pensamento racional, criativo, ciência, astronomia e estão escravizando, gente, que nem eles, tá ligado? Com o argumento da maldição do Cã. Vão usar a referência cristã católica da época para dizer que o negro é amaldiçoado por conta do filho de Noé, que teria desejado o pai, teria visto o pai sem as vestimentas e tal. E ficou negro como encarnação do pecado, né? Que ele é expulso para o leste, que é o deserto do Saara. Porque isso tudo se passa no chamado Crescente Fértil, né? Entre o Alto Nilo e a bacia do Tigres e Eufrates. Que é essa confusão onde está tendo Jerusalém, Israel, né? É a terra dos povos da antiguidade, pelo menos dessa narrativa oficial da história e da própria Bíblia e tal. Eu já te vi, acho que no nosso encontro, eu te vi e tava loiro. Tava platinado. É. Tava usando nevô. É, e agora ele tá azul. Mudança foi essa? Tu costuma mudar sempre? Isso, assim, já que a gente está falando de maneira pessoal, eu sou o que chamam de adolescente, né? Eu não quis virar o adulto clássico, não me sinto confortável vivendo as responsabilidades e performando as responsabilidades. Eu as vivo, eu não as performo. Então, é um exercício de dizer para o aluno que ele não precisa ser o CDF para ser bom, né? Sim. Quando eu passo no vestibular, havia toda uma expectativa entre outros alunos, porque, de fato, meu comportamento na escola não foi dos melhores, né? Minhas notas também não foram das melhores, mas essa coisa de ciências humanas, história, eu tinha uma certa aptidão, né? E algo que era chamado de liderança também, né? Porque eu jogava bola, né? Fazia vários esportes e tal. E então eu estou sempre, né, tentando encontrar ainda quem sou eu, então a gente está nessas experimentações, cabelo comprido, cabelo curto, trança sem trança, cabelo colorido, descolorido, mas também pensando que isso tudo pode ser usado por uma mulher negra. Porque quando essas experiências são feitas esteticamente por uma outra pessoa que não parecida comigo, ou até mais escura do que eu, ninguém problematiza. É legal, é radical, né? Quando uma mulher branca. É, ou não negra, pelo Sim. menos, né? Porque, assim, falar de branquitude é complicado, né? A galera sempre acha que a gente está ofendendo, e a gente está só problematizando a realidade. Então,
Os alunos às vezes manifestam assim: ai, Dácia, mas eu não sou negro para tu dar aula só pra gente negra. Eu digo: não tô dando aula só pra gente negra. Tô dando aula para brasileiros que moram numa realidade de preconceito. Mas se você está sentindo incômodo, queria que em cima do seu incômodo você refletisse. E como é que tu acha que a gente vive? Indo no comércio caçar uma boneca para dar para uma criança, não tem a boneca preta. E como é que tu acha que a gente vive? Em todos os espaços da religiosidade matriz africana da cidade, que tem duas vezes mais a idade que Codó tem, né? A cidade oficialmente tem 120 e pouquinho, né? As pesquisas dos nossos intelectuais, sobretudo os intelectuais negros sobre o Terecô, colocando o Terecô quase com 300 anos. Ele ainda repercute a presença dos indígenas aqui e precisou do bate-bola, né? Tem a linha de caboclo, né? Tem a manifestação dos índios, tem a cura, tem o cachimbo, né? Em alguns rituais tem a cannabis, né? A coisa da medicina tradicional, né? A pagelança, o maracá, tá dentro do Terecô, então. Rememora a coisas muito mais antigas do que a Codó emancipada. É um pouco mais para trás e tal. Então, assim, imagina pra gente como é que nós vivemos numa realidade dessa. Esse mesmo colaborador que eu te disse que o coletivo tinha, que dizia que a gente nem devia estar falando disso porque isso não devia ter existido, um papo que a gente sempre levava assim nas formações, pensando nas programações, era: a gente cede todos os dias, a gente cede toda hora. A galera vai chamar a gente de radical porque quer chamar, mas eles sabem que de fato a gente não está fazendo nenhum enfrentamento no nível do problema e da proporção que a realidade pede. A gente escolhe roda de conversa, metodologia educativa, tá entendendo? Existe, na mesma ideia da determinação, o direito histórico à vingança. Só que aí tem a sorte do colonizador. O colonizador não está lidando com uma civilização que escolhe a beculosidade, né? O povo negro é intelectual, o povo negro africano é espiritualizado, o povo negro africano é filosófico, ele é reflexivo, tá entendendo? Se a gente fosse na mesma proporção fazer linchamento contra a gente branca nos Estados Unidos, tá ligado? Fazer a expulsão dos brancos do continente africano para a Europa, porque não pode emigrar para dentro de Itália, França, não sei mais quem. Se a gente fosse fazer violência sexual no Brasil, como foi feita com o corpo da mulher negra, a gente ia se resumir ao colonizador. E a gente não é isso. A gente é bem viver, como ensina as quebradeiras de coco a partir da cultura dos indígenas, né? Cuidar da terra, cuidar da gente, cuidar da criança. A gente é ubuntu, a gente é quilombo, né? E mesmo que cada grupo, cada movimento, né, tem a sua linguagem de fazer, depois que eu amadureci, eu entendi isso, assim. Quando você fala assim, quando eu amadureci, isso chegou em que momento? Porque tem pessoas que eu tô dentro do movimento negro desde sempre, né? Então, assim, amadureceu desde sempre. Não, a minha mãe, ela me proporcionou a consciência racial muito cedo. Sim. Ela escolarizou eu e a minha irmã na escola privada da cidade, década de 80, começo de 90. E era muito isso, assim. Quando tu tiver certo, tu ainda vai estar errado, então esteja sempre certo, né? Que é o que o Mano Brown fala, né? Como ser 2 vezes melhor se a gente está 6 vezes atrasado, né? Mas a gente procurou excelência naquilo que foi necessário ser. Porém, eu tive os meus episódios de rebeldia, de não saber comunicar as violências que eu sentia, de não ter quem pedir ajuda. Sempre que eu falo da cultura hip hop, eu falo da cultura hip hop, que é uma das bases do coletivo Núcleo, nesse sentido, assim. Foi o pai, quando o meu pai não conseguia, né, tecnologias e emoção, ele não tinha as ferramentas para se comunicar comigo. Num outro momento a gente, né, baixou bola de todos os problemas e só efetivou, né, a relação ancestral de ele ser meu pai, eu ser filha dele e tá tudo resolvido. Mas na adolescência, e a adolescência não é só até os, né, não é aos 18 anos, que com 18 anos eu saí de casa para estudar. E aí, com 25 começou a vir caindo umas fichas, né? E de lá pra cá, né, vou fazer 39 esse ano, e de lá pra cá, cada ciclo vem trazendo um processo de aprendizado, mas sobretudo de lidar consigo e de lidar com os seus, assim. A gente tem que reconhecer os privilégios que a gente tem. Eu também sou chamada, eu falava isso ontem pra... Quem são os seus, quando você fala os seus? Pois é, né? Eu sou povo de terreiro, né? O terreiro da minha mãe de santo é um terreiro tradicional. Minha mãe de santo é uma mãe de santo tradicional. Fala de si mesma, assim, se referenciando como referência de fato, como ela é, né? Preta velha, retinta, né? Faz a medicina das ervas, rezadeira, né? Toma café, almoço e janta com reza, pensando em oração, mentalizando essa proximidade com os guias da casa, com o orixá, com os encantados, com os mais velhos. A gente tem um pessoal mais jovem da cultura hip hop,
que a gente testemunhou lá quando era adolescente também, o programa de rap que teve na rádio, né, na antiga Rádio Jovem 10, depois o Tiroteio Verbal, que é o grupo daquele período, teve um programa, acredito eu, com o próprio nome do grupo na rádio do finado Bita do Barão, né, a gente está fazendo esse processo de retorno para território ancestral, construindo a luta quilombola da cidade, né. Codó é um território em que existe conflito agrário com comunidades negras rurais. A gente não tem publicidade dessas paradas, a gente não ouve ser falado em lugar nenhum, pelo contrário, a naturalização de que o coletivo de pessoas que luta por uma coisa tradicional está errado, já está na boca do povo. Às vezes é até difícil debater, assim. O coletivo Núcleo vai nascer em 2016, quando a gente retorna de São Luís, e a gente tem o Mano Robson retornando de Teresina, que ele é fundador da Casa do Hip Hop lá, né. O hip hop do Piauí, ele tem... Ou melhor, o Mano Robson voltou de Teresina, né, eu voltando de São Luís. O hip hop do Piauí, ele tem uma dívida com o hip hop de Codó. O Mano Robson foi uma das gerações significativas do hip hop do Piauí. Antes dele, o Afronto, que são filhos de um cara daqui de Codó, né, que é um grupo africanista, né, já não mais atuante, né, mas as lideranças são referências históricas do Piauí. A Zaida Moraes, que nesse momento movimenta o Centro Mojubá de Cultura, né, o espaço, né, que trabalha com marcenaria, que trabalha com tambor de crioula. Ela é produtora cultural, faz projeto, dá consultoria, faz assessoria, trabalha com tambor de crioula, reggae, né, música, há uns 25 anos, se eu não me engano, assim, desde adolescente, né, 25 anos, quase 30, né, que Zaida tem experiência na música. Foi fundado também pela professora Lana, né, que na época trabalhava na escola Ana Moreira, no quilombo do Santo Antônio dos Pretos, o JB Negão, né, que é fundador da Demarte Rap, né, que é a banca que dá meio que a geração atual do rap de Codó. Atualmente eles não trabalham como Demarte, tá todo mundo trabalhando solo, mas eles cantam juntos, com aquela coisa da Cypher, né? E aí tem capoeira com o professor Fábio, com o Mamute, né? Tem a Rejane, que é transista, também, né, dançou afro. Sem contar que o grupo tem ancestralidade em tudo que foi feito antes da gente, né? Porque todo mundo estava aqui, eu estava fora, mas estava todo mundo aqui dialogando com Augusto Serra, com o pessoal da Coneruc, com a Alcac, com a Grafo Vermelho, com a própria Plan Internacional, né, que fazia os eventos, né, dos Jovens Quilombos, né, a programação dos Jovens Quilombos. Então todo mundo veio de algum processo formativo que trouxe muita coisa para dentro do que a gente faz. E aí a gente vai se adaptando aos problemas que a gente vai enfrentando. Nesse momento nós somos uma produtora popular. Então a gente tem uma ou duas agendas anuais aí que a gente dá sustentação para a galera, pensando suporte com contato para material, né, estrutura para fazer o evento, que é caro. Quantas vezes a gente não fez evento com caixa de som emprestada, depois teve uma caixa de som, depois teve uma segunda caixa de som, tinha parceiro para uma aparelhagem praticamente profissional, que era de conjunto, né, e aí aprendeu a meio que decorar afro, né, com tecido, com objetos, fez oficina de turbante, né, tem a comunicação da sabedoria ancestral do terreiro. O coletivo nunca é muita coisa, que é até difícil explicar, assim, né. E a gente faz aniversário agora, 23 de abril, né, que é o dia de Ogum, que é São Jorge. E a gente tem, né, esse orixá como uma referência, tanto que é o símbolo que a gente usou nas duas últimas camisas, né, que são os ferros que Ogum faz para os irmãos, né, que ele é o orixá da tecnologia, da metalurgia. Então ele fez a lança, né, para um, fez a vara de pescar do outro, né, fez os leques das irmãs, né, que são as orixás mulheres. Fez o alfanje para Yansan. Só não Nanã, né? Nanã não usa objeto de metal, né? É até um dos itãs deles dois, né? Dos contos dos orixás, assim, em que eles têm uma briga, assim, a mãe com o filho, porque ele fala que ele precisa dela pra tudo, e ela fala que ele não precisa dela pra nada. E aí ela passa o ciclo de 1 ano usando objeto só de, né, cerâmica, feito de trançado de palha e tal. Nanã é a mais velha, né? O lodo, a lama. Tem uma expressão, você me fez lembrar, falado quando uma mulher negra se casa, se envolve, namora, tem algum tipo de relacionamento com alguém branco, né, palmiteiro, se eu não me engano. Existe essa expressão, o porquê? A coisa vem do palmito, né, que o palmito, o miolinho da palmeira, ele é branco, né, branco, alvíssimo, né, e houve toda uma cultura de incentivar a miscigenação. Mesmo quando em estados norte-americanos, sobretudo do sul, a gente vai ter as leis oficialmente proibindo o casamento interraciais, né, que é essa expressão oficial para falar desse tipo de relação, ao mesmo tempo isso incentivava a relação interracial. Até no imaginário do conto proibido, que é gostoso, por que não se relacionar com a outra raça, o que tem de errado.
E acabou resultando nessa miscelânea, né, de tons, né, de texturas de cor que a gente tem. A galera fala, né, porque se problematiza, porque o ideal seria que as pessoas se relacionassem dentro da própria matriz, né, religiosa, cultural, racial e tudo mais. Mas vai sempre se argumentar que ninguém manda no coração, né? E aí tem uma problemática levantada pelas próprias mulheres negras, é de que às vezes relacionamentos com os homens brancos, ou mesmo com mulheres brancas, né, porque ele também se dá na questão das homossexuais, né, mulheres da militância negra que são casadas com mulheres brancas, ou se relacionam com mulheres brancas, né, é sapatão também. Então, há um trato, há um traquejo, há um cuidado, que a pessoa da comunidade vai botar outro estereótipo em cima. A mulher negra é forte, ela vai dar conta de tudo, ela vai ser abandonada, né, na questão da construção de uma família, e ela vai estar gostosíssima no reggae, no pagode, negona, grandona, em cima de um salto, dançando, com a pele fininha, linda, ninguém sabe que ela tem problema, né? Então tem essas questões. Mas isso também é muito mais munição para dividir do que para unir, né? Que era aquilo que eu estava te falando sobre a questão de amadurecer. O movimento negro da cidade durante muito tempo se preocupou com o que era a posição que eu iria ocupar juntamente com a entidade que eu coordeno, né? E a gente chegou intencionado em fazer muita coisa belicosa, né? Partir para conflitos abertos, né? Debater determinadas questões sem fazer rodeios, mas é aquela brincadeira da internet, a cidade não está preparada para isso, a cidade não está preparada para isso. Então, a gente está através dos parceiros, fazendo a nossa comunicação, que inclusive é considerada uma comunicação agressiva, levando a nossa mensagem para fora desse nicho, né? A gente sabe que não é uma, né? Que não é uma temática bem recebida pela sociedade. A gente sabe que tem os problemas de velho, tava tudo tão de boa, por que é que vocês estão inventando racismo? Tava tudo tão no lugar. E é uma das perguntas que tu me mandou assim, como é que na realidade a gente percebe? A gente percebe. A gente percebe, é o posto de saúde, é a viatura policial, é não ter merenda na escola, tá entendendo? A gente percebe, a gente sabe, a gente tem total consciência. E de onde é que vem o problema? O problema vem de quando a gente espera que o racismo seja direcionado, que ele seja a expressão da demonstração de preconceito. A demonstração de preconceito, ela magoa, ela entristece, ela maltrata, ela tortura? Claro, de fato. Contudo, ela é só um exercício pessoal da parada. O grande problema é quando o Estado, a governança, a racionalidade dos tempos acredita que a coisa tem que continuar como está, sem acabar com o 13 de maio de fato. Pelo contrário. Eu sempre falo para os alunos também em sala de aula, para não cair no signo dos tempos, de que a galera está chamando qualquer coisa que não seja um exercício de liberalismo econômico de cara, né, com a careta ultraliberal, de comunismo. Tanto a experiência do comunismo e a experiência do capitalismo são baseadas no que a Europa Central quer determinar para o restante do mundo. Bem aí começa o problema. O problema não é uma parada defender mercado e a outra defender, né, algo que seria um pouco mais do que uma cooperativização da sociedade. O problema está no fato de que, mais uma vez, é a Europa querendo dizer para o mundo como é que o mundo tem que viver. E a teoria marxista, e isso foi uma parada que fez eu ir rompendo com esse espaço, né, de construção de conhecimento e procurar a referência africana para pensar o que eu faço como intelectual. Tenho 3 pesquisas sobre a cidade de Codó, que pensam trabalhadores, década de 30, Codó, Maranhão, 40 anos pós-abolição, 50 anos pós-abolição. Esses trabalhos jamais serão publicados. Eles jamais serão publicados porque a gente fez o desafio de falar abertamente dos momentos políticos que o Codó estava vivendo, que passa por essa galera toda que é nome de prédio público. Então, assim, qualquer que seja a reação que a gente tenha enquanto coletivo núcleo, ONGs, projetos, grupos culturais, ainda vai estar muito longe da profundidade com que isso se assenta na sociedade. Tipo assim, isso baseia, isso estrutura. Não se consegue pensar Brasil sem se pensar questões raciais. É a cena do Django Livre, né? Quando o Django, que é o personagem que é o negro liberto, chega numa fazenda do sul, antes de ir para a fazenda do Leonardo DiCaprio, né? E aí, os funcionários da casa, brancos, negros, mestiços, escravizados, feitores, perguntam: como é que é para tratar o Django? Ele é branco, ele é preto, né? Ele é preto, ele é branco, mas tipo assim, ele é um preto que pode tratar como se fosse um homem branco, aí o cara, não, também não, aí já é demais, né?
E aí as meninas, as negrinhas, né, escravizadas, então, tratar ele como? Aí o que referenciam? Para falar até de um outro preconceito, referenciam alguém da cidade, que deveria ser um paciente de saúde mental, né? E aí a tradução do filme usou a palavra do capacitismo, né? O bendito do retardado, né? Fulano de tal que é retardado, que é um ser humano que, por mais que seja considerado ser humano, ainda é considerado incapaz, né? Então é essa mentalidade, né? Então qualquer iniciativa que a gente vá tomar, seja aqueles que tomaram assim, eu vou galgar as minhas paradas. A gente convive com muita gente assim. Eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou ser o melhor, né? Tem gente que inclusive religiosamente faz a mudança, né? Tá no seio de uma ancestralidade de catolicismo popular, que está se misturado com macumba também no Codó, e vai fazendo os espaços de higienizando, né, sua percepção de fé, e buscar um Cristo que também é preto, que o Rastafari depois me ensinou isso também, né? Que faz o processo de eu fazer minhas pazes com a figura de um Cristo também, né? Tipo, ter problematizado ele durante muito tempo, porque ele só parecia o cara dos filmes, e eu digo, doido, esse cara nasceu num território que é entre o Oriente Médio e o continente africano. A família desse cara se esconde no continente africano quando é perseguido lá pelos tiranos e tal, que queriam exterminar ele nos vários ciclos lá de matar esse filho da profecia, né, de Jeová e tal. Esse cara não parece com os europeus, tá ligado? E aí as pesquisas arqueológicas estão aí para constatar, né? Tem uma galera, inclusive, né, o professor Ronilson, né, que terminou o doutorado agora, ele é pastor, pregador e tudo mais, e é um cara que defende, né, que tipo assim, a experiência do povo judeu, sobretudo no Velho Testamento, era uma experiência compartilhada pelo povo negro, né? Os cativeiros, aquela parada toda. Então não tem como esse dar o outro lado da cara para bater, não tem esse multiplicar pães e peixinho não ser preto, não ser nosso, é nosso também. Se os europeus podem referenciar com o seu, né, com a sua percepção de santidade, a gente também pode, a partir da nossa ancestralidade, né, de perceber que essa textura de cabelo podia ser como a nossa, que o desenho do rosto podia ser como o nosso, que o desenho da boca, o desenho do nariz. Então, né, tá aí, né, tá colocado. E eu fico muito feliz de hoje bater esse papo tão agregador, e eu creio que a galera também. E até conhecer um pouquinho mais, porque só conhece da professora, né? Mil ideias por minuto. Da professora Dácia, falou assim um pouco, né, mais sobre a vida dela. E se quiser nos acrescentar mais, o que é que você diria para a juventude da nossa cidade, a nível de mundo, né? Pois é, rapaz, lutar a juventude é sempre muito complexo, né? O coletivo ele nasceu, né? Mobilização da juventude codoense, e aí a gente teve experiências de lutar com juventude nesses primeiros ciclos. Depois a gente fundou dentro do coletivo a Companhia de Arte Teatro, né? Que era um coletivo de releitura do Teatro Experimental do Negro, né? A partir do Abdias Nascimento. E aí pensando a metodologia da pedagogia que a gente rememora, né? Que nesse momento inclusive está sendo pesquisada, né? Pensando como é que o Terecu também se faz perceber como elemento para construir sala de aula, para pensar política pública de educação, né, pelo Romário e pelo Júnior que estão com a gente, né, o WH, né, que faz rap, mas também é povo de terreiro, também é jovem trabalhador, Cialdo, que é coreógrafo, que foi obrigado a migrar para fora de Codó, né, para poder dar qualidade de vida para a família. Então, assim, a condição de liderança é sempre muito complicada, né, porque a gente tem que estar o tempo todo respeitando a particularidade de todo mundo, tentando manter esse objetivo central do grupo. E aí, assim, era aquilo que eu te falava mais cedo, de me sentir privilegiada. Às vezes eu faço uns áudios injuriados, assim, no grupo, fico em silêncios. Depois eu mando uns áudios, assim, muito de dizer, pô, muito obrigada. Muito obrigada a cada um dos meus primos e primas, né? Ou os de consideração, ou os consanguíneos de fato, que são esses jovens mestres do saber popular da cidade de Codó, né? Que tem muita coisa para agregar, para dar, né? São pessoas que deveriam ser essenciais para os mais educação, assim, essas iniciativas que levam projetos para dentro das escolas. É lamentável ainda que a gente não consiga fazer uma educação voltada para a valorização da diversidade da cidade, né? De maneira, como é que eu posso te falar? Organizada de fato, que não seja uma coisa experimental, que seja pensada, que seja executada, que seja planejada, que seja avaliada e depois implementada de fato como uma política pública, né? Tenho falado muito para os meus mais velhos, né? Seu Augusto Serra, Chico Carlos, Emília, o pessoal que andou antes da gente na cidade, que inclusive referencia como é que a gente dialoga com o poder público também, que é muito complexo,
né? A gente vem de uma mentalidade em que todo mundo acha que deve favor, na verdade o servidor, ele é nosso funcionário, funcionário de todo mundo, né? Ninguém está devendo favor para ninguém, porque a pessoa não tem que ter sensibilidade para colocar aquela política pública em pauta. Como eu te falava, tem um regramento aí de 30 anos, 40 de Constituição, dizendo que a gente foi garantindo, né, o reconhecimento de identidades particulares e que isso passasse, né, a ser política pública de Estado, né, no caso da governança, né, não do Estado do Maranhão, mas dos governos nos 3 níveis. Então, eu só queria que todo mundo entendesse o valor que se tem de ser humano, né, o valor, como ensina a professora Zengeri, né, nossas vidas não se negociam. E a gente foi ensinado a acreditar que dá para negociar. O saco de cimento, a carrada de tijolo, a dentadura, o empreguismo, né, a troca de favores, a barganha. Porque, na verdade, a gente deveria garantir vida plena para todo mundo, para todo mundo. E a gente está muito longe disso, muito longe, né? Estamos passando por dificuldades de época de período gripal, né, período chuvoso, a questão estrutural da cidade. E assim, não adianta tapar o sol com a peneira, não adianta ficar utilizando publicidade para criar uma outra narrativa de realidade, né? Eu sempre falo para os meus amigos que são comunicadores, e é o seguinte: na minha cabeça não tem que ter mais nenhum comunicador, nem de identidade nenhuma, sobretudo os negros, né? Porque no final das contas as pessoas percebem as mesmas coisas, só que com seus olhares particulares. As pessoas acabam concordando em maior e menor proporção com vários problemas que acometem a sociedade, seja a partir da questão racial ou os problemas a ela correlacionados. Então, assim, o que a gente tem que fazer é fortalecer esse pessoal, dar publicidade, fazer a juventude ter contato com a tua comunicação, com a TV Quilombo Rampa, né, que é um dos parceiros do Coletivo Núcleo, Crespos Cacheados de Caxias, né, que está ali referenciando a gente, inclusive de como é que se organiza a construção de política pública, né, de dialogar. É uma TV? Não, eles são coletivos culturais que também usam audiovisual. Sim. Quase todo mundo faz vídeo, faz pecinha publicitária, né? Agora o pessoal está construindo um documentário do Crespos, né? A TV Quilombo Rampa, né? É uma rádio TV, né? A rádio TV web, a partir da identidade quilombola, né? Tornaram-se nacionais aí um tempo atrás, que eles foram na TV Globo e tal. A liderança está convidada para vir a Codó para fundar uma rádio quilombola num território aqui próximo também. E a gente está meio que convidado para estar junto, né? Para poder fazer o seminário de abertura. Que a gente trabalha assim, né? Se irmanando, se agrupando, nem sempre podendo se encontrar, mas que a galera entendesse, assim, cada vidinha tem um valor, né? Tem a dedicação de quem é mãe, de quem é pai, de quem foi responsável, mesmo que as famílias tenham estruturas as mais diversas possíveis, porque os nossos antepassados não lutaram pra gente cair em estatística, assim, drogadição, bebedeira, né, gravidez indesejada antes do tempo de estar maduro para ser pai de criança, mãe de criança, né, e aí as más decisões que vai se tomando, assim. Como eu trabalho com jovem, escola, eu fico vendo muita coisa que não era para acontecer acontecendo, e como os pais, às vezes eu tenho um sentimento de impotência, porque o pai ainda pode utilizar do artifício de recriminar, dar uma palmada, e você, professor, não, você tá só com a psicologia ali da lábia, só com a lábia que você pode. Então, cada um que a gente conquista é muito importante. E aí, convidando o pessoal para conhecer o trabalho do coletivo, que está na rede social Instagram, é o Coletivo Núcleo Codó. Não uso rede social pessoal, mal WhatsApp. Sempre penso para as pessoas assim, pergunta para a pessoa o que ela quer comigo. Aí ele me abordou pessoalmente, né, me encontrou na rua e falou comigo, né. Mas quando é WhatsApp, todo mundo já sabe assim, pergunta o que a pessoa quer comigo, porque às vezes não é comigo, é com uma outra pessoa. Aí eu só pergunto, olha, fulano quer falar contigo, você pode passar o contato? Que são esses fazedores de cultura que a gente tem acesso, né? Tem, pode, aí eu já passo direto. É porque a pessoa vê que é aquela coisa. Já facilita, né? Não, eu tenho uns cansaços sociais, assim. Eu vou vomitar depois que eu sair daqui. Vou precisar ficar trancada um dia, ouvir meu ruído branco, né? Desestabilizar, porque sempre me tira da minha rotina essas coisas, né? Dá um nervoso. Gente, o que eu sei? O que eu vou falar? O que eu tenho pra falar? O meu potencial, ele é até reconhecido desde muito cedo. Contudo, sempre se esperou que eu fizesse os pés pelas mãos, né? Sou muito belicosa. Então a gente sempre espera chegar, né, o convite para partilhar, né? A gente parabeniza pela iniciativa, né? Tipo, parabeniza 2 vezes, né? Por ser comunicação, que é uma parada que eu ainda quero estudar em Codó um tempo, daqui a algum tempo, né? Como é que isso se dá nesta cidade, blogueiros da minha cidade. E por ser uma parada encabeçada por uma mulher negra, né? Precisa sempre, lamentavelmente, ainda ser feito destaque, né? E aí te desejar um bom projeto, né? Bons caminhos. Obrigada.
que dure bastante, que dure inclusive o tempo que precisar durar, né? Sim. Essa comunicação via rádio, ela voltou, né? Porque o podcast é um programa de rádio. Sim. Ela voltou, né? E aí só se renovando, né? O pessoal falou que tanto TV quanto rádio morreriam com a internet, né? E eles foram, na verdade, renovados. Então, bora esperar aí que essas tecnologias estejam à disposição pra gente hackear o sistema, né? Fazer mudança social, mobilizar os nossos, né? Fazer quilombismo, né? Trazer uma outra perspectiva de sociedade e construir nesse mundo cada vez melhor que a gente quer. Quero te agradecer pela tua participação, a tua contribuição relevante ao podcast Pode Me Contar e a todos os nossos telespectadores que estão nos assistindo nesse momento e que irão propagar o nosso conteúdo. Muito obrigada e seja bem-vinda, e as portas estão abertas sempre que precisar desse espaço democrático que é o Pode Me Contar. A vocês, meu muito obrigada pelo carinho, pela audiência, e continue nos acompanhando lá no @meconta_com_ieda_martins, nosso Instagram, no YouTube é TV Me Conta. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe, ative o sininho para não perder nada do nosso programa. E o nosso episódio são todas as quintas-feiras, às 22 horas, no YouTube. E lá no Instagram é no @meconta_com_ieda_martins. Ó, um forte beijo, um forte abraço. Fiquem todos na paz. Tchau, tchau.